À vontade a gente faz assim, ó. Estamos aqui no Comics Show. É difícil falar isso, Comics Show. Comics Show. Falando com gente que faz quadrinhos, que quadrinho é bom demais. Estou aqui com Jack Herbert. Yes, Jack Herbert. Jack ou Jackson? Tanto faz. É Jackson. É Jackson. Você é aqui de João Pessoa? Isso. Quase meu vizinho. Eu morei em Natal todo tempo. Lá do lado. Terra de Deodato. Isso, vizinho dele. Literalmente vizinho dele? É, bem próximo, ele mora no mesmo bairro, algumas ruas de distância. Mas você começou a trabalhar com quadrinhos por influência? Como é que começou essa parada? Quando eu morava no interior, né, do estado, e quando eu era criança eu li uma matéria que mostrou no jornal que falava justamente da carreira dele como desenhista. Aí eu já gostava de desenhar. Quando eu vi aquela matéria, aí eu pensei, pô, dá pra viver disso, né? Eu vou fazer isso também, né? Aí o tempo passou, continuei desenhando e ele foi a influência. A partir daí eu passei a acompanhar o trabalho dele, saía em jornal, TV e tudo. Aí ele foi a influência mesmo. Você teve alguma educação formal como desenhista ou você... Não, eu sou autodidata. Lá na Paraíba agora tem cursos de desenho, mas na época não tinha. E minha formação não tem nada a ver. Me formei em administração. Para administrar sua carreira. Não, é autodidata mesmo. Na cara e na coragem. Mas o que você gostava de ler? O que você acompanhava? De quadrinhos? De quadrinhos. Então, porque eu morava numa cidade que não tinha nem banca de revista lá. Até hoje não tem. Onde você morava, afinal? Eu morava numa cidade chamada Bananeiras. Bananeiras. Interior do estado. O pessoal de Bananeiras abre uma banca aí, mas se bem que hoje em dia a banca já morreu, então não abre nada, fica assim. Então, aí o quadrinho que chegava lá era Turma da Mônica, aquela época do refrigerante. Exato. Aí era o único quadrinho que chegava por lá, que eu tive acesso. E a partir daí, tudo que eu via de videogame, filme, desenho, eu tentava fazer uma história de quadrinho informal mesmo, só pra curtir. Não, quer dizer que além de você não conseguir tanto material para ler, você acabava bolando suas coisas baseado em videogame, TV, desenho, filme, tudo que eu gostava, eu tentava criar uma história. E quando foi que você começou de fato depois que você viu essas matérias do Deodato, então você falou, cara, eu vou trabalhar nisso aqui. Da ideia de você pensar, eu quero fazer isso para minha vida, para de fato você conseguir, como foi o processo? Foi quanto tempo? Quanto tempo? Bom, eu comecei a trabalhar com 25 anos. Talvez, acho que 24, né? Mas eu já tive certeza que eu ia fazer isso desde que eu li aquele jornal ali, eu passei a acreditar. Então. Aí o resto era só questão de tempo, na minha cabeça, né? Eu tinha essa confiança. Então, aí eu fiz a faculdade, terminei, que era uma coisa que meus pais queriam na época, e aí investi na carreira. Quando você fala que você investiu na carreira, você fez um portfólio, você viajou para fora do Brasil, como que foi esse processo de você? Porque eu sei que tem um monte de gente que desenha e que quer trabalhar com isso e que não faz a menor ideia qual caminho começar a seguir. Então, aí nessa época eu já era amigo do Deodato, né? Não que influenciasse no trabalho. Então na época eu fazia uns quadrinhos, né, autoral, fazia algumas histórias com os amigos e na época o próprio Deodato dizia, por que tu não mostra esse material para algum agente, né? Então aí basicamente foi isso, eu estava só esperando terminar a faculdade e aí mostrei o trabalho e na verdade surgiu um convite do Joe Prado, na época ainda, que eu tinha um fotolog, ele viu meu trabalho lá, me deu um e-mail e ele é meu agente até hoje. É legal. Aí você hoje está trabalhando mais na Dinamite, é isso? Não, eu trabalhei por um bom tempo lá na Dynamite, agora eu estou na DC. Bom,
Esquece. Você na Dynamite, você acabou trabalhando nessa série do Kirby com o Alex Ross, né? Que é tipo um dos grandes artistas. Você chegou a trabalhar direto com ele? Como é que era essa relação para criar essas histórias junto com ele? Bom, ele e o Kurt Busiek, eles tinham uma história, né? O Alex Ross desenvolveu os conceitos e ele que escolheu o artista. No caso, ele não escolheu porque a gente já tinha trabalhado numa outra revista com ele, que ele desenvolveu o conceito também. E basicamente o processo de trabalho da gente era por e-mail, né? Todo mundo em contato, a equipe. E assim, eu recebia os layouts, ele fazia todos os layouts da história, conceitos, e deixava algumas páginas que eu mesmo criava. E a arte da gente ela tinha que se encaixar, então por isso dependia do layout dele, né? Porque tinha parte que ele interagia o desenho com a pintura. Sim. Né? Então para encaixar tinha que ter o layout feito pelo mesmo cara. E o processo era esse, era como se fosse uma sala de bate-papo e a gente falando lá, toda a equipe presente. Era difícil trabalhar nesse esquema de você pegar a página layoutada com o pedaço que você tinha que desenhar? Não, o layout ele facilita, né, bastante. Eu já economizo uns 2 dias, né, é o tempo que eu planejaria os layouts numa revista, aí eu já pego tudo planejado. Então, assim, além de ser uma aula, né, porque o Alex Ross, o cara... Ele é o Alex Ross, né? Não tem muito o que falar. Mas existia para você alguma pressão extra por estar trabalhando com um cara dessa estatura? Ou você, na hora de desenhar, Existia o lado fanboy, né? E querer fazer o melhor, só que pressão, também prazo. E prazo é complicado, né, também. Então, teve só isso, mas é mais o lado fanboy mesmo, assim, que a gente fica tenso, né, pegar um material. Trabalhar com os dois, conversar com eles. Eu ia ficar meio, né, aquela coisa que pega. E aí você foi para DC. Agora o que você vai desenhar agora na DC? Bom, na DC eu entrei, eu trabalhei nas revistas do Superman, Superman, Mulher Maravilha. Esse foi o setor que eu fiquei, né? Superman, Batman e Mulher Maravilha. Trabalhei com esses personagens. Só? Terra 2, né? Que é o World's End. E, bom, a última série que eu fiz foi a revista do Batman e do Superman. E agora eu tô fazendo, esse mês eu tô me dedicando a um material autoral que eu pretendo publicar na Comic Con. Eu tô trabalhando em parceria com meu amigo Bruno. E eu retorno a DC em agosto. Como é que você equilibra isso como artista, você desenhar? Porque assim, deve ser muito legal você desenhar Superman, Batman, que são personagens que a gente cresce gostando, né? Mas em que ponto começa a vir aquela vontade de fazer algo que é seu? Cara, a vontade veio, assim, porque o mercado nacional está crescendo, muitos amigos meus estão publicando algo e eu lendo esse material, eu achei muito legal, assim, essa possibilidade de você criar algo seu, você poder... Então, veio disso, né? Fui contagiado pelos meus colegas, né? Chico, Deodato, Jardim, esse pessoal todo está publicando e foi o que me motivou. Então, para você esse equilíbrio é de boa, você faz a sua parte, depois você volta a desenhar com personagens que não são teus e tal, esse equilíbrio é legal. Dá para pagar as contas, dá para tocar a vida e fazer. Dá para fazer. Você já foi em convenção fora do Brasil? Ou... Fui a 2 Comic Cons em Nova York. E só. Até agora só. É isso, vamos encerrar. Vamos encerrar. Você quer mandar um recado para alguém, Jack? Não. Manda, Deodato, eu tenho um recado para você, vai lá. Não. A câmera da verdade aqui, fala assim, ó, pô, agora... Deodato, você não tá aqui hoje, o azar é seu. Fala aí, tá? Perdeu de fazer entrevista comigo. Caralho, eu não consigo dizer isso. Deodato, agora você perdeu a entrevista de fazer com o Jack aqui. Falou? Ó, brother, obrigadão. Valeu.